recebe aqui no Tá Liberado Podcast o Ricardinho Mendonça, que é apresentador dos programas Encrenca na Rede TV e também tá sempre lá no Quem Faz Toma, na 89 FM Rádio Rock. Vou adicionar ele aqui com a gente. Ricardinho, quero te agradecer muito por você ter aceito o meu convite. Tô sempre curtindo o trabalho de vocês. E queria pedir para você, para o pessoal que não te conhece, falar um pouquinho sobre o seu trabalho. Eu que agradeço pelo convite, Arthur. Bom, eu sou um dos apresentadores do programa Encrenca, na Rede TV, e a gente chegou na TV porque a gente tem um programa no rádio, é o Quem Não Faz Toma, na Rádio 89 de São Paulo, 89,1 MHz, das 7 da noite até as 8 da noite, de segunda a sexta. Isso é o que eu faço atualmente, né? E já há muito tempo eu trabalhei em rádio, televisão, assim, mas sempre nos bastidores. Como apresentador, essas são as duas únicas experiências. Eu queria te perguntar, você sempre foi do rádio? Como é que é a tua experiência com rádio? Porque rádio é uma coisa que me fascina. Muita gente fala, a rádio já morreu, o rádio, né? Já morreu. É claro que a gente sabe que com a digitalização muita gente parou de ouvir rádio mesmo, mas hoje em dia você tem rádio aqui na palma da mão com o celular. Como é que você chegou até o rádio? Você acabou de falar que sempre foi dos bastidores. Como é que foi isso? Quando eu fiz faculdade de rádio e televisão, de comunicações, e o meu sonho sempre era trabalhar em rádio. Daí, quando eu estava na faculdade ainda, eu consegui meu primeiro estágio em rádio, que foi, por coincidência, na 89, que é onde eu faço o programa hoje. E a partir dali sempre trabalhei em rádio, assim, pouquíssima. Fora o Encrenca na Rede TV, em televisão eu trabalhei só na MTV, mas era nos bastidores. E o resto da minha carreira inteira foi sempre em rádio. E é o que eu mais gosto, né? É onde eu sempre trabalhei e é onde eu me identifico muito, assim. Então vamos começar aí pelo começo. No ano passado, Encrenca na Rede TV completou 6 anos no ar. E como surgiu o grupo de vocês aí, posteriormente, o programa de rádio, na TV? Como é que foi tudo isso? A gente já é amigo há muito tempo, né? Mais de 20 anos. E há uns 9 anos atrás, o dono da 89 chamou a gente e falou assim: o que vocês acham de fazer um programa no rádio, na quarta-feira, depois que acaba o jogo de futebol da TV, vocês entram da meia-noite, fica até 1 hora da manhã comentando o que aconteceu. E foi assim que a gente começou o Quem Não Faz Toma. Só que fez tanto sucesso esse programa meia-noite, que depois de um mês ele já chamou a gente para mudar de horário. Daí já colocou a gente no horário que a gente está hoje, que é às 7 da noite, e daí passou a ser diário, né? Não só uma vez por semana. E foi assim que a gente começou a trabalhar junto no ar, né? Apesar da gente já ser amigo antes. Depois, com o tempo, com o sucesso do programa, algumas pessoas começaram a falar para os diretores da RTV: vocês já prestaram atenção naqueles meninos lá? Daí eles chamaram a gente para uma reunião e acabamos topando a experiência de fazer televisão. E, por enquanto, está dando certo, né? Já estamos lá, já vai fazer agora 7 anos na Rede TV. Que bacana, hein? Olha, a Visão Encrenca, né? É um dos programas que atualmente de mais ibope na Rede TV. É um programa que, de certa forma, pelo menos na minha opinião, remete muito ao formato do Pânico, né? Segue um modelo muito parecido com o Pânico, né? Que começou na Rede TV e depois se transformou no Pânico na Band e agora fica na Rádio Jovem Pan. Como é que vocês veem essa questão de seguir o legado do antigo Pânico, que também começou no rádio, né? Assim como vocês? Eu acho que tem uma diferença grande, assim, né? O que é parecido é o fato da gente ter vindo do rádio e o Pânico também. Então, o Pânico, quando foi para a TV também, eles já eram um programa consolidado no rádio, de muito sucesso, e a gente aconteceu a mesma coisa. Mas eu acho que o jeito que a gente faz o programa é um pouco diferente do que o Pânico faz. Se você prestar atenção, assim, eles têm um talento diferente, assim, eles são muito bons imitadores, eles fazem personagens, coisas que a gente não faz. A gente é a gente mesmo, né? Então, acho que o que funciona com a gente é essa interatividade, né? Esse negócio que como a gente se conhece muito, a gente sabe a característica do outro, então a gente
se sacaneia muito, né? Então, um brinca com o outro. Então, acho que essa é a nossa principal característica, né? Um grande diferencial. E olha, outra coisa que eu gosto bastante no programa são algumas sketches, né? Que é mais naquele modelo sitcom, mais ou menos. Como é que funciona a produção dessas sketches? De quem veio a ideia? Eu acho tudo aquilo muito bacana. A gente, tudo que a gente coloca no programa, a gente vem de ideias que a gente trabalha juntos, não só nós quatro, né? Nós quatro, o diretor do programa, que é o Ricardo de Barros, e toda a equipe de produção. A gente faz toda terça-feira uma reunião, que antes era presencial, agora por causa da pandemia a gente está fazendo online, mas essa reunião sempre acontece na terça-feira, e é uma reunião que a gente discute, dá ideia, tanto para o que vai acontecer no próximo domingo, né? Como a gente dá ideias também para frente, né? Pensa em ideias mais para a gente ir desenvolvendo e assim que a gente acha que está pronta para ir para o ar, a gente grava e coloca. Então depende, assim, cada sketch vem de uma pessoa, às vezes já vem indicado, eu acho que eu funcionaria fazendo isso, ou indica para outra pessoa fazer. E a gente vai experimentando, né? Até funcionar. Quando a gente dá risada, a gente acha que está pronto para ir pro ar. Muito bacana. E olha, vocês possuem alguns quadros muito bacanas, além desse, que é o clássico Zap Zap, né? Que eu acho que até algumas pessoas conhecem o programa de vocês pelo nome do quadro. E nele vocês mexem muito com essa questão das redes sociais na TV, vídeos que muitas vezes se assemelham com o vídeo que é citado, uma coisa engraçada mesmo, para você rir, né? Até nesse momento de pandemia a gente precisa dar muita risada. Como é essa questão de envolver a TV com as mídias sociais? Vocês foram um dos primeiros programas aí da TV aberta que, na minha visão, fizeram essa questão. Enfim, muita coisa que estava no programa de vocês eu via ser compartilhado no WhatsApp. Como é que é? Porque o programa inteiro quase é estruturado dentro desse quadro, né? A gente, além qual é a característica principal do Encrenca? A gente está ao vivo lá no domingo, comentando tudo que a gente coloca no ar. Então, uma parte do que a gente coloca no ar é o que a gente produz, né? Nessas sketches que você falou e tal. E a outra parte são vídeos que as pessoas produzem. Então, na verdade, o Encrenca é feito pela gente, por nós quatro, pela nossa equipe de produção, mas principalmente pela galera que assiste. Porque é esse cara aqui, ou ele grava, ou ele recebeu um vídeo e manda pra gente. Então, e esse conteúdo não acaba nunca, né? Porque a pessoa, hoje, ela vive com o celular na mão. Então, ela está o tempo inteiro produzindo material ou assistindo material de alguém. E é isso que a gente busca. A gente busca esse conteúdo para a gente poder colocar no ar e comentar em cima e se divertir junto com as pessoas que estão em casa, né? Você acha que nos programas de TV hoje em dia falta essa questão de interatividade? Que eu acho que é uma questão mais do rádio, né? Ou o pessoal liga para o rádio, ou manda o WhatsApp agora, né? Você acha que falta essa questão da interatividade? No nosso programa isso foi muito imediato. A gente sempre quis isso, exatamente porque a gente veio do rádio. E o nosso programa no rádio é exatamente isso. A gente comentando as notícias e as pessoas comentando, tanto por WhatsApp como mandando notícia. Então, essa participação a gente já estava acostumado no rádio. Então, foi muito imediato a gente colocar isso na TV. Agora, depende do programa, né? Tem programa que isso cabe, tem programa que não tem muito como colocar essa interatividade, né? Mas eu acho que hoje em dia é fundamental. Se você não tiver você pode estar fazendo um programa na TV aberta, mas se você não tiver alguma relação daquele programa com as redes sociais, com um canal no YouTube, enfim, com outras plataformas, fica difícil você sobreviver, porque esses veículos são tão importantes quanto a TV aberta hoje em dia, né? Com certeza, tem uma questão da digitalização que eu sempre tento abordar aqui. Mas, bom, o Quem Não Faz Toma na 89 FM até o Encrenca os dois programas têm, na minha visão, uma ideia muito da família, e isso traz do futebol, né? Que você até falou que o programa foi feito, o da 89 FM foi feito para comentar um pós-jogo esportivo, né? Isso. E muitas vezes, para quem ouve o programa, né?
é perceptível algumas discussões entre vocês sobre o futebol. Você que é corintiano, sempre torceu pro Corinthians? Aproveito para pedir um pouco do seu palpite, a opinião do desempenho do time no Paulistão e as expectativas para o Brasileirão. A gente tem na rádio, a gente trabalha muito mais o futebol do que na TV. Na TV os assuntos são mais variados. Na rádio a gente fala também de televisão, fala de novela, fala de Big Brother, fala de tudo. Mas o futebol é uma coisa que sempre teve. E a gente discute muito, porque a gente não é um comentarista, né? A gente é torcedor. Então eu sou corintiano, o Tatola é palmeirense, o Ângelo é São Paulino e o Denis não é nada. E eu sempre fui corintiano. Esse ano e o ano passado não estou numa fase muito boa, né? Mas quando a gente começou o programa, o Corinthians ganhava de todo mundo, né? Mas agora tá difícil, viu? O time para estar ruim como o Corinthians tá difícil achar algum igual. Tá difícil, mas olha, eu tava dando uma olhada nas suas redes e eu vi que você comenta, às vezes posta sobre alguns livros, né, que você curte ler no dia a dia, que você tá sempre aí nas mídias. Esse é um tema que eu abordei até no meu último episódio aqui do podcast, que eu queria uma opinião mais sua. Você acha que o pessoal hoje em dia tá lendo menos, né? Esse é o tema, digitalização, né? Às vezes, na minha visão, as pessoas abandonaram o livro, e eu já enganchei que vi que você lê bastante. Você acha que o pessoal tá lendo menos e, assim, de certa forma, recebe menos conhecimento, informação desses livros? Eu acho que hoje em dia se lê menos, né? Até pelas opções que existem, né? A pessoa tem muita opção. Então, você pode assistir uma TV aberta, você pode assistir uma TV fechada, você pode ver o YouTube, você pode estar nas redes sociais, pode estar no WhatsApp, você pode estar no Twitter, você pode estar no Instagram, você pode estar no Facebook, enfim, milhões de coisas. Você pode estar jogando um videogame. E antigamente não, antigamente você tinha poucas opções, e o livro era uma das grandes opções. Ele é uma opção hoje, mas nem todo mundo gosta, né? Eu acho que depende muito da família e da escola no começo, tentar incentivar a pessoa, quando é mais nova, a pegar o hábito de ler, né? Eu acho que a escola faz um trabalho, às vezes, errado. Eu acho que quando a pessoa tem 10, 11, 12 anos, ela tem que ter vontade de ler, não importa o quê. Então, você tem que dar para ela ler um livro que ela tem já um apetite, assim. Você tem que dar um Harry Potter, você tem que dar uma coisa que ela vai gostar. Não adianta você querer dar para um moleque de 10 anos para ele ler José de Alencar, essa de Queiroz, Machado de Assis, que são ótimos autores. Mas naquela idade, a pessoa vai ler aquilo forçada. E eu acho que essa idade você tem que fazer a pessoa gostar. Depois você vai variar e vai fazer ela abrir o leque e ter o conhecimento com outros artistas. Mas no começo, eu acho que o mais importante é fazer a pessoa gostar de ler, não importa o quê. Pode ser gibi, pode ser livro, pode ser qualquer coisa, mas tem que gostar de ler. Aqui um tema completamente, a gente mudou completamente do que a gente estava falando. Bom, a gente sabe que todo mundo está vivendo um momento crítico em questões sanitárias, não só no Brasil, mas em todo mundo por conta da pandemia. Em alguma gravação de vocês, até a questão das esquetes, que eu acho que tem um contato pessoal um pouquinho maior, né? Mudaram as gravações? Como é que funciona essa questão, né? Porque a gente sabe que com a pandemia, principalmente no início, agora nessas ondas, o contato físico fica um pouco limitado mesmo para o trabalho, né? A gente mudou muito. A gente diminuiu, né, as nossas gravações. Então, se você comparar o Encrenca, o que ele era 2 anos atrás e o que ele está indo para hoje, ele está com muito mais vídeos de WhatsApp, né, o Zap Zap, porque a gente está produzindo menos, e mesmo as coisas que a gente produzia, assim, essas esquetes de piada, escolinha, tudo, que a gente fazia todo mundo junto, a gente agora está fazendo online, né? Então, por exemplo, as piadas, cada um grava a sua parte da sua casa. Então, normalmente, são os personagens falando pelo telefone, ou fingindo que cada um está num ambiente, só que, na verdade, não estão no mesmo ambiente. Eu estou gravando da minha casa e o outro ator, o outro apresentador, está gravando da casa dele. E na edição a gente faz parecer que está junto ou falando pelo telefone.
ou às vezes também simulando uma aula, por exemplo, na escolinha a gente está fazendo aula online, então a professora e os alunos ficam online fazendo a aula, como é a vida da pessoa hoje, né? Então a gente adaptou para fazer isso, né? Porque não dá para ficar perto, né? A gente, desde o começo, a gente foi o primeiro programa de TV aberta que parou com a plateia ao vivo, quando começou a pandemia, no começo do ano passado. E a gente sempre se preocupou muito com não só com a saúde nossa e dos nossos produtores, como em dar exemplo para quem está assistindo, né? Para que as pessoas tomem cuidado também, porque não é brincadeira, né? É uma coisa que mata muita gente. Então, a gente tem que tomar cuidado, mesmo que a gente prejudique o resultado final. Que é claro que o resultado é melhor quando a gente pode gravar livre, fazendo todo mundo junto, com plateia, fica muito mais animado, tudo funciona melhor. Mas nesse momento não tem jeito, a gente tem que se adaptar. Plateia, você vê alguma diferença? Com certeza tem, né? Como é que é a presença do público? Porque geralmente no rádio, né? Eu trabalhei no rádio por 1 ano e meio, a gente fica lá no estúdio, às vezes um pouquinho fechado, dependendo, às vezes, da estrutura da emissora. Essa questão da plateia, do público estar presente presencial muda mesmo? Tem uma grande diferença na hora de produzir e ir ao ar? Tem a diferença de energia. Tanto na TV, a nossa plateia era fixa, a gente tinha, todo o programa tinha uma plateia. Na rádio, não. Na rádio a gente deixava livre. Quem queria ir, podia ir. Era só mandar um e-mail ou ligar para lá e podia assistir o programa na rádio. Mas não era todo dia que tinha plateia. Então, lá a gente já, por mais que a gente, quando tivesse gente, a energia ficasse melhor, a gente já estava acostumado quando não tinha. Então, essa adaptação foi mais fácil para a gente na TV, porque daí a gente já imagina, né? Que a gente sabe que a plateia não está ali, mas a gente já imagina o cara de casa e trabalha com a imaginação, né? Mesmo não tendo energia lá, a gente imagina que o cara de casa está vibrando com a gente. No rádio, né, quem ouve, muitas vezes até uma coisa mais antiga, as radionovelas, né, tinha que imaginar, né? Hoje em dia a gente pode fazer uma comparação ao contrário. Mas você acha que a indústria, também opinião, né, que a indústria da TV está sendo muito abalada e vai ser muito abalada com essa pandemia, questões financeiras, grade? Eu acho que não só a TV, eu acho que a economia geral, né? Tem vários segmentos que vão ter que se adaptar e reconstruir, né? Recomeçar. Às vezes o faturamento diminuiu, daí até chegar no que era antes vai demorar um pouco. Mas não tem o que fazer. A gente vai ter que batalhar para melhorar, né? Não só na TV, mas isso em qualquer área, né? Se você for ver o restaurante também é assim, comércio, turismo, enfim, tem milhões de áreas que foram muito prejudicadas, né? A digitalização, que eu acho que está sendo muito abordada aqui, diante de todos os seus anos, né, de TV e do rádio, aí, questão, você crê que os meios de comunicação de TV e rádio estão morrendo, né? Eu falei que muita gente fala para mim, até entrevistas, o rádio vai morrer, a TV vai morrer. A gente sabe que tudo tem início, meio e fim. Mas, por exemplo, a Rede TV é um dos maiores canais no YouTube de algum veículo de comunicação do mundo, né? É só o pessoal puxar os canais da Rede TV, jornalismo, canal, entretenimento, enfim. Você acha que vai acontecer essa talvez migração da TV aberta ou da TV fechada para o 100% online algum dia? É difícil a gente saber como é que vai ser essa migração. Uma coisa eu sei, assim, as pessoas sempre mataram o veículo. Então, o cinema, quando a televisão apareceu, todo mundo falou que ia morrer. Não morreu. Ele se adapta. Ele vê o que a televisão está fazendo e fala, nós não podemos fazer a mesma coisa. Temos que fazer alguma coisa para aproveitar a nossa característica que a TV não pode e seguir nisso. E o que o cinema fez? É o tamanho da tela. Então, você tinha as produções com efeitos especiais que, num cinema, ele tem um impacto muito maior do que na televisão. Então você se adapta. O rádio é a mesma coisa. Quando apareceu a internet, essas coisas, todo mundo falou, o rádio vai morrer. E o rádio não morreu. O rádio está aí. O programa que a gente tem na 89, ele é o primeiro lugar de audiência, é o programa mais ouvido na rádio. Ele tem 2 milhões de ouvintes por minuto. É uma quantidade de ouvintes impressionante, né?
Então, eu acho que mas você tem que se adaptar e você sabe que você tem novos concorrentes, né? Não adianta você achar também que não vai morrer, mas eu vou seguir fazendo o que eu fazia e ninguém vai me atrapalhar. Vai atrapalhar. Você tem mais opção. Antigamente você tinha as rádios do Dial. Você tem lá, sei lá, 20, 25 rádios que competem com você. Hoje em dia você tem essas 25 rádios, mais uma centena de rádios pela internet, você tem canal no YouTube, você tem, enfim, você tem 1 milhão de podcasts, você tem tudo, né? Então você tem que se adaptar a isso e alguns sobrevivem, outros não, né? Mas eu acho que não vai morrer, não. Eu acho que todo mundo se adapta. Pode ver que tem época que o rádio ele funciona mais com parte de música, tem época que funciona mais com coisa de falatório, aí depende muito do que está sendo feito na concorrência também, né? 89 é rádio rock, né? Já diz o nome. E hoje em dia, também na minha visão, eu tô falando muito na minha visão, o rock, principalmente o rock nacional, não é muito valorizado. Hoje em dia, muitas músicas, eu principalmente gosto de músicas, de ver músicas de letras, como letras que fazem sentido, melodias, enfim. Curto muito Legião Urbana, Rita Lee, essa questão mais do rock nacional, o cenário do rock nacional antigo. O que você acha dessa questão da música hoje em dia? Que às vezes tem, claro, músicas boas, mas que às vezes são muito banais, com letras vexatórias, enfim. Qual uma opinião aí sua geral sobre a música hoje em dia? Você também é do rock, a rádio rock, você também é do rock, dessa geração do rock? Eu comecei a trabalhar na 89 em 1985, né? E sempre gostei de rock. Eu gosto de outras músicas também, mas sempre adorei rock. E vou te falar, nesses anos todos, hoje é a pior fase do rock nacional. Você tinha nos anos 80 muitas bandas, né? Algumas que você citou, que você não é nem da sua época, mas você gosta porque eram tão boas que elas passaram de geração para geração. Nos anos 90, a mesma coisa, no começo dos anos 2000, mas agora é difícil. Eu não estou falando que não existem bandas, existem. Mas as poucas que existem boas, a gente não... Fica difícil você ter acesso, né? Os programas de televisão não chamam essas bandas, porque não é o que está na moda. Não toca em novela, não toca nos programas. Então você tem que ser um apaixonado e ir atrás do perfil das bandas mesmo, né? Ver onde elas estão, mas que tem muito menos e com menos penetração, muito menos. Hoje em dia, outros tipos de música fazem muito mais sucesso. Agora, música ruim ou boa, sempre teve, né? Então, por exemplo, não adianta eu falar que, mas as bandas que fazem sucesso hoje são essas letras horríveis. Nos anos 80 era a mesma coisa. Tinha bandas horríveis que faziam sucesso também. Então, tem público para tudo. Você precisa achar o seu, né? Para finalizar aqui a nossa entrevista, até agora qual foi o trabalho mais marcante para você? Alguma entrevista? Você disse que já passou pela MTV Brasil, agora pela Rádio 89, pela Rede TV. Qual foi o trabalho que na sua visão foi mais marcante ou está sendo? Eu acho que marcante para mim foi esse começo da minha carreira na 89. A rádio estava começando, então eu comecei junto com ela, né? Eu como estagiário e ela começando como rádio. Então ali para mim eu aprendi muito, né? Porque eu estava começando minha carreira e aprendi com aquele nascimento da rádio. Então esse foi um momento muito importante para mim. E a MTV também, né? Eu trabalhei na MTV bem no começo dela, quando ela veio para o Brasil, nos anos 90. E a MTV foi marcante, né, na história da televisão brasileira, assim, por ser um canal alternativo de música que fazia muito sucesso no mundo inteiro. E aqui a MTV Brasil foi muito bem feita, tinha uma relevância muito grande, as bandas adoravam, todo mundo adorava, então foi uma coisa muito importante também. E hoje em dia, o Encrenca e o Quem Não Faz Toma me dá um orgulho muito grande, né? A gente fazer um programa no rádio que é primeiro lugar no seu horário, no geral, de todas as emissoras, e o programa na Rede TV, que é uma emissora que compete com emissoras gigantes, mas dentro da Rede TV é o programa que tem mais audiência na emissora. Então, é um orgulho muito grande, os dois programas.
Que beleza. E olha, pra quem às vezes está nos ouvindo e ainda não acompanhava o seu trabalho, como é que faz para acompanhar seu trabalho, redes sociais? A minha rede social é Ricardo Amplay, com Unplay. Eu tenho Instagram, Twitter e Facebook. E também dá para acompanhar as redes sociais dos programas, né? O Quem Não Faz Toma é @Quem Não Faz Toma, e o Encrenca é @Encrenca Rede TV. A rádio, mesmo para quem não é de São Paulo, dá para ouvir pelo aplicativo ou pelo site. É radiorock.com.br ou o aplicativo Rádio Rock. Então, a gente tem muito ouvinte. Depois que começou o Encrenca, a gente acabou ganhando um tipo diferente de ouvinte, né? Antes do Encrenca, a gente tinha um público basicamente de São Paulo. Depois do Encrenca, como o Encrenca é nacional e as pessoas assistem no Brasil inteiro, e a gente fala do programa da rádio no Encrenca, as pessoas, por curiosidade, começaram a ouvir, muitos gostaram e continuam ouvindo. Então, a gente tem ouvintes do Norte, Nordeste, Minas, Sul, né, de outros países, Japão, Estados Unidos, e as pessoas ouvem pelo aplicativo ou pelo site, né? Isso é muito bacana, né? A gente aborda muito a questão da digitalização, que sempre vem para melhorar, para ajudar, creio que, dos veículos de comunicação. Mas quero agradecer muito mais uma vez por você ter aceito o meu convite. Espero que a gente se trombe aí mais uma vez pela vida. Com certeza. Muito obrigado, viu, Arthur? Parabéns aí, você manda muito bem. Eu que agradeço. Obrigadão.